Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Depois de uma maratona extensa só de acentuação gráfica, que é justamente para que este conteúdo fique consolidado, sedimentado na sua cabeça e você com certeza já comece a gabaritar questões acerca deste assunto, vamos passar a um novo estágio da língua portuguesa. Vamos passar ao estudo agora da palavra, ou seja, o estudo da morfologia da língua portuguesa. Vamos comigo à tela, por gentileza. Olha só, estamos aqui no nosso curso, só que agora aula de morfologia. Veja comigo, gente, quando eu falo em morfologia da língua portuguesa, nós estamos falando acerca das 10 classes gramaticais. Essas que com certeza você as conhece, não é? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Verbo, advérbio, preposição, conjunção e a interjeição. Gente, ali eu tenho dispostas as 10 classes gramaticais da língua portuguesa. É fundamental, meus amigos, que vocês se lembrem sempre com essa associação. Falou-se em morfologia, falou-se em 10 classes. Essa associação ela é fundamental, ela é essencial para você. Por que eu te falo isso, gente? É por meio dessa associação que você mais tarde não vai começar a misturar terminologias da morfologia com terminologias da sintaxe. É muito frequente que alunos que estudam para concurso público acabem se confundindo. Eu pergunto, por exemplo, uma palavra para um aluno: esta palavra aqui, ela está em qual classe morfológica? A pessoa pega e me responde: poxa, sujeito. Eu pergunto em qual classe morfológica a pessoa objeto direto. Só que isso tudo é sintaxe e é fundamental que você saiba separar esses conceitos. As provas mais recentes, inclusive, cobram que o candidato saiba quando está na morfologia, quando está na sintaxe. Tudo bem? O estudo da morfologia também, pessoal, ele deve ser pensado de maneira objetiva e clara. Eu não vou estudar as 10 classes gramaticais por estudar as 10 classes gramaticais, mas o meu objetivo é estudar a interação entre as classes gramaticais. Veja comigo, por gentileza. Meus amigos, dessas classes gramaticais que estão aqui listadas, essas 5 aqui, ó, elas trabalham juntas, tá certo? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. São classes gramaticais que trabalham unidas, juntas, coesas, tudo bem? Depois, eu tenho um outro grupo, que é este aqui. Na sequência, eu tenho um outro grupo, que é este aqui. E eu tenho uma classe gramatical que fica separada, que fica de lado, que fica até esquecida. Ela não é tão apreciada em provas de concursos públicos, que é o caso da interjeição. Certa vez até eu quis pesquisar, eu quis buscar questões sobre interjeições da língua portuguesa. Eu achei uma e velha, beleza? Por quê, pessoal? O que é uma interjeição? Interjeição é aquela palavra que serve para indicar espanto, surpresa, saudação, sensação. Por exemplo, quando eu comecei esse vídeo, eu falei: olá, amigos. Esse olá, ele é uma mera interjeição, representa uma saudação. É como um olá, é como um oi, é como um bom dia, é só uma saudação. Quando você chama alguém, ei, 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 opa, isso é uma interjeição, beleza? Quando você cai, sente uma dor, ai, isso é uma interjeição da língua portuguesa. Se você saboreia algo muito gostoso e você, isso também é uma interjeição da língua portuguesa. Se você se esquece de algo e de repente se lembra, na verdade, o que é uma interjeição? Interjeição é quase que qualquer barulho que tenha um significado, tudo bem? A interjeição, por isso, ela tem baixo valor morfológico, ela não interage com as outras áreas da morfologia e a interjeição, ela não participa da sintaxe, ela não tem função sintática. Por isso que a interjeição ela é deixada um pouco de lado mesmo. Agora, as outras classes gramaticais, elas são muito cobradas e elas são cobradas assim, ó, em conjunto. Eu tenho de saber aqui, ó, dessa conexão entre substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Isso aqui é uma cadeia. Verbo e advérbio, outra cadeia. Preposição e conjunção, outra cadeia. Veja só mais o que eu quero mostrar para você. Veja que tem dois termos aqui que estão em negrito, que é o substantivo e que é o verbo. Pessoal, por que esses dois aqui estão em negrito? Porque essas duas palavras são consideradas em seus respectivos núcleos, seus respectivos grupos, termos que são nucleares. Termos que são nucleares. E é fundamental que você saiba quais são os núcleos de cada uma dessas áreas. Até porque, pessoal, é por meio dos núcleos que você vai identificar as demais classes gramaticais. O núcleo é fundamental para que você identifique as outras. E é por isso que nós dizemos o seguinte: quando eu faço qualquer análise gramatical na língua portuguesa, a primeira classe gramatical que se procura sempre é o verbo, beleza? É o verbo. E por que se procura o verbo, professor? Porque o verbo ele marca duas coisas. A primeira delas,
O verbo é a ponte entre a morfologia e a sintaxe. Você vai ver que das classes morfológicas, a única que aparece na sintaxe é o verbo. A única. Tudo bem? Todas as outras elas mudam de nome. Agora, verbo é verbo na morfologia e verbo é verbo na sintaxe. Então ali eu tenho a importância do verbo pela ponte que ela estabelece entre morfologia e sintaxe. Segundo, pessoal, é por meio do verbo que você identifica uma oração, beleza? O verbo ele marca para você que ali agora eu tenho uma oração. E é por meio das orações que eu vou identificar se o período é simples ou se o período é composto. Também vale lembrar, pessoal, que o verbo é uma classe gramatical que é identificada com muita facilidade pelas pessoas. Vide o fato de que a pessoa sempre pensa no potencial de conjugação que aquela palavra tem. Por exemplo, se eu pego uma palavra como saborear, a pessoa já pensa, eu saboreio, tu saboreias, ele saboreia. Ou seja, ele já pensa no potencial de conjugação desta palavra. Diferente de uma palavra como papagaio. A pessoa pega uma palavra como papagaio, ela vai pensar, eu papagaio, tu papagaias, ele papagaia? Não. Ou seja, como não há potencial de conjugação, logo a pessoa não associa o verbo. O verbo é uma área muito importante e de fácil identificação. Depois do verbo, qual é a classe gramatical que eu procuro, professor? É o substantivo. Tudo bem? A área do substantivo ela é muito importante. Por que ela é muito importante, pessoal? Porque é por meio do substantivo que você vai identificar os termos que são subordinados e correlatos ao substantivo, como é o caso do artigo, do adjetivo, do numeral e do pronome. A identificação do substantivo, que é o termo que dá nome, ela é fundamental para que você consiga perceber este assunto. Tudo bem? O que mais, professor? Vou marcar para você aqui um grupo de palavras com uma estrelinha. Olha quais palavras eu vou te marcar. Eu vou marcar o artigo, eu vou marcar o pronome, eu vou marcar a preposição e eu vou marcar a conjunção. Essa estrelinha, pessoal, ela representa para você classes gramaticais fechadas. Classes gramaticais fechadas. Tudo bem? Classes gramaticais que são fechadas. Por que eu estou marcando isso aqui para você, pessoal? Quando você, por exemplo, vai estudar uma língua, você tem classes gramaticais que são abertas. O que são classes gramaticais que são abertas? São classes gramaticais em que eu tenho um número de vocábulos, mas eu posso inserir novos vocábulos. Por exemplo, se eu pegar para você uma palavra como mensalão, uma palavra como petrolão, são palavras criadas recentemente, só que são palavras que eu consigo identificar a classe morfológica delas. Ambas são substantivos da língua portuguesa, porque o substantivo é uma classe gramatical que ela é aberta, ou seja, permite a inserção de novos vocábulos. Se eu pego para você uma palavra muito frequente nos dias de hoje, a palavra bullying. Bullying nem é uma palavra de língua portuguesa, todavia foi introduzida em nossa língua e foi introduzida como um substantivo, o bullying, não é verdade? Por quê? Porque o substantivo é uma classe aberta da língua portuguesa. De maneira semelhante, o verbo também é uma classe aberta. Por exemplo, ouvi uma música recentemente que falava bem assim, sextou, sextou. E sextou seria um cognato do verbo sextar, ou seja, significaria o seguinte, chegou a sexta. Se chegou a sexta, portanto, sextou. O verbo sextou, claro, ele não é registrado pelos dicionários de língua portuguesa. Todavia, eu consigo identificar sextou como um verbo. Ou seja, a classe gramatical dos verbos também permite a inserção de novos vocábulos. Agora, essas que eu te mostrei aqui na tela, artigo, pronome, preposição e conjunção, são classes que não permitem a inserção de novos vocábulos. Artigos eu só penso naqueles o, a, os, as definidos, uns, uma, umas, os indefinidos. Pronomes, eu tenho os relativos, que, o qual, o cujo. Eu tenho os indefinidos, alguém, ninguém, todo, outro, cada. Eu tenho também, dentro dos pronomes da língua portuguesa, os interrogativos, quem, onde, como, porquê. Eu tenho os pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pessoais do caso oblíquo. Ou seja, eu já tenho palavras pré-definidas para todos os pronomes. É uma classe gramatical fechada. Preposição, a pessoa com certeza também já se lembra, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre. Ou seja, as preposições também são uma classe fechada. E as conjunções também. Inclusive, você tem uma tabela de conjunções para ser memorizada que nós utilizaremos lá na frente. Por que eu falo para você das classes gramaticais fechadas? Gente, vamos parar e pensar. Você vai
entrar em um determinado órgão público. Você está estudando, em breve será aprovado, será nomeado, será empossado. Quando você estiver lá no seu órgão público, pessoal, com certeza você encontrará servidores de carreira, ou seja, aqueles servidores que estão ali no órgão o tempo inteiro, desde quando entraram, só vão sair quando aposentar. E você também tem aqueles servidores que são comissionados e que são terceirizados. Quando você chegar ao órgão público e você quiser saber da situação daquele órgão, eu te pergunto, você vai procurar saber dos comissionados e terceirizados ou você vai buscar saber dos efetivos? Ora, claro que você vai querer saber dos efetivos. Sabe por quê? Os efetivos, eles estão sempre ali, ou seja, eles carregam a estrutura do órgão. Mesmo na Câmara dos Deputados ou no Senado, meus amigos, são os servidores de carreira dessas duas instituições que carregam a estrutura do órgão. Deputados e senadores, eles podem sair a qualquer momento, apesar de que alguns parecem que são vitalícios, não é verdade? Mas, um comentário, lógico. Mas, se você observar, os servidores de carreira, aqueles que trabalham ali naquela instituição, são eles que carregam a estrutura da Câmara, são eles que carregam a estrutura do Senado. Ou seja, eu tenho servidores de carreira para tal. Meus amigos, por que eu te falo isso? A língua se comporta do mesmo jeito. Eu tenho classes gramaticais abertas, como o substantivo, como o verbo, como o adjetivo, como o advérbio. São classes gramaticais abertas que você pode pensar que como se fossem as cadeiras do plenário da Câmara e do Senado. Podem enxergar palavras, podem sair palavras, podem enxergar novas, pode acontecer, tudo bem? Agora eu tenho aqueles servidores, os efetivos, os consultores, os analistas, que são pessoas que carregam a estrutura do órgão e que não saem dali. Elas são semelhantes às nossas preposições, conjunções, artigos e pronomes. Pessoal, são classes gramaticais fechadas que carregam a estrutura da língua e é por isso que você precisa conhecê-las muito bem. Meus amigos, no meu site, lá aquele que eu te passei logo no começo do curso, profeliasantana.com.br, você vai encontrar na aba de materiais gratuitos um pedacinho lá em que eu coloquei para você quais são essas classes gramaticais que são fechadas. É só você buscar lá classes gramaticais fechadas e lá você vai conseguir identificar. Eu já coloquei para você já tudo dispostinho quais são essas palavras que estão dentro dessas classes gramaticais fechadas. Qual que é a importância disso? Primeiro, você saber quem é que carrega a estrutura da língua e segundo, que você não perca tempo. Toda vez que você tiver uma palavra dessas classes gramaticais fechadas, você tem que saber de cor e salteado. Tudo bem? Vamos à tela mais uma vez e aqui, portanto, eu tenho uma estrutura básica do que eu vou falar de morfologia. Lógico, meus amigos, eu quero passar um pouco mais disso. Vamos agora falar sobre exclusivamente a área dos nomes. Na área dos nomes, gente, a gente tem primeiro o substantivo. O substantivo que, como eu havia te falado, é o termo que é nuclear. É o termo que é nuclear. E todas essas outras palavras, pessoal, artigos, adjetivos, numerais e pronomes, essas quatro classes gramaticais, elas são consideradas classes gramaticais subordinadas. Subordinadas. O que significa afirmar, professor, que essas palavras são subordinadas? Que a existência de artigo, adjetivo, numeral e pronome é uma existência condicionada à do substantivo. Eu só posso falar em língua portuguesa que eu tenho um artigo mediante presença de substantivo. Eu só posso falar que eu tenho um adjetivo, numeral e pronome mediante a presença de substantivo. Por quê? Porque o substantivo é um termo nuclear e dele dependem artigo, adjetivo, numeral e pronome, ou seja, eles são subordinados a essas palavras que estão aqui em cima. E esse processo de subordinação, gente, ele rola por meio de um fenômeno morfossintático exclusivo da área dos nomes, que é uma flexão. Flexão. Essa flexão, pessoal, que não é qualquer flexão quando eu falo na área dos nomes. É uma flexão, meus amigos, que ocorre em gênero e ocorre em número. Quando eu falo na flexão em gênero, meus amigos, a flexão em gênero, ela significa a flexão em masculino ou então em feminino. Enquanto que a flexão em número é a flexão em singular ou então a flexão em plural, beleza? Dentro da área dos nomes, os termos, eles concordam dessa maneira. Flexão, gênero e número, masculino, feminino, singular ou plural. E é essa flexão, gente, que dá origem a algo que conhecemos muito bem
dentro da gramática da língua portuguesa, a chamada concordância, nominal. É por meio da concordância nominal, gente, que eu vou conseguir identificar os termos que estão descritos na área dos nomes. Tudo bem? A gente vai apreciar alguns exemplos para poder construir a nossa teoria. Veja só comigo. Coloquei para você aqui na frente. O garoto estudioso. Perceba que aqui, gente, garoto é um substantivo da língua portuguesa. Um substantivo da língua portuguesa, uma classe aberta da língua portuguesa. Antecedido por um o. E este o, gente, é um artigo da língua portuguesa. Qual que é a diferença entre o substantivo e o artigo, gente? O substantivo, ele é o próprio nome, não é verdade? O substantivo, ele é o próprio nome. O artigo, ele tem por finalidade determinar o nome. Determinar o nome. É por meio do artigo, meus amigos, que você conhece algumas coisas. É por meio do artigo que eu conheço se a palavra é substantivo, se a palavra é masculina ou feminina, e é por meio do artigo que eu conheço também se a palavra é singular ou plural. O artigo, pessoal, ele é capaz de revelar tudo isso acerca de um vocábulo. Se é um substantivo, se a palavra é masculina ou feminina e também se a palavra é singular ou plural. Eu vou te mostrar isso em alguns exemplos. Acompanha comigo. Olha só, se eu pego para você uma palavra como se e te pergunto assim, ó, por favor, me diga qual é a classe gramatical deste se. Eu sei que muitos de vocês vão falar assim, professor, mas o se tem muita classificação. Até porque você não chegou neste assunto, mas eu já sei. Pode ser partícula passivadora, pode ser índice de determinação do sujeito, pode ser pronome reflexivo, pode ser pronome recíproco. Existem muitas classificações gramaticais para um pronome se. Só que, meus amigos, e se eu fizer isso aqui, ó? O se é meu assunto favorito. O se é meu assunto favorito. Perceba para mim que agora, pessoal, esse se, ele foi empregado antecedido, veja só por quem? Por um artigo da língua portuguesa. Um artigo da língua portuguesa. Revelando para você, portanto, que esse se é um substantivo. Há aquela música do Djavan que ele fala bem assim, ó, você só dizer sim ou não, né? Aquela música, o nome dela inclusive é Si, não é? Só dizer sim ou não, mas você adora um si. Quando ele fala assim, mas você adora um si, significa que você adora uma dúvida, você adora uma condição. É isso que ele quer dizer. Mas perceba que antes ele coloca um artigo, você adora um si. Ou seja, este si é um substantivo na música do Djavan. Tudo bem? Porque para tornar um vocábulo substantivo, basta a presença de um artigo. Por quê? O artigo determina essa palavra a partir de agora é um substantivo da língua portuguesa. Tudo bem? Além disso, pessoal, o artigo ele é capaz de determinar outras palavras. Por exemplo, se eu pego uma palavra como a palavra alface, eu sei que todos que estão me assistindo, gente, com certeza sabem que alface é um substantivo. Só que, pessoal, talvez você não conheça bem que alface é um substantivo que é feminino. O correto não é o alface, o correto é a alface. E quem diz pra mim, gente, que alface é um substantivo é o artigo. Além disso, quem diz pra mim que alface é um substantivo que é feminino também é o artigo. E quem diz pra mim que alface é uma palavra que está no singular também é o artigo. É o caso de alface, é o caso de almeirão, é o caso de dó. Dó, professor? É, dó. Poxa, eu tenho dó, não é eu tenho uma dó, eu tenho um dó. Dó é uma palavra masculina da língua portuguesa. E quem é que me disse que ela é masculina? O artigo. Eu vou te falar uma coisa, só 10% das palavras da língua portuguesa são identificadas por você
como masculinas ou femininas, independente do artigo, que são palavras que são associadas também ao sexo. Por exemplo, garoto, garota, menino, menina, homem, mulher. Como está vinculado ao sexo, você consegue classificar essas palavras independente da presença do artigo. Mas, meus amigos, isso só serve para 10% das palavras. Eu vou te contar uma coisa, os outros 90% você só conhece pelo artigo. Tudo bem? Vamos à tela mais uma vez. Outra palavra que vale a pena ser comentada é uma palavra como grama. Se eu pegar a palavra grama, eu sei que você sabe me dizer que é um substantivo da língua portuguesa. E é um substantivo que está no singular. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que é um substantivo. E eu sei que você sabe que esse substantivo está no singular. Só que a palavra grama pode ser o grama, pode ser a grama. Ou seja, essa palavra ela pode comportar-se como uma palavra masculina ou como uma palavra feminina. Lógico, com sentidos diversos. Quando eu falo o grama, eu falo do peso. Quando eu falo de a grama, eu falo do vegetal. Mas perceba que a classificação desses vocábulos depende da presença do artigo de novo. É o artigo quem está me dizendo que é o grama ou que é a grama. Ou seja, é o artigo quem está me dizendo se essa palavra, qual é o sentido dela. Tudo bem? Então, por isso, de novo, o papel do artigo, a importância do artigo. Se eu pego para você uma palavra como tênis, eu sei que você olha para uma palavra como tênis, você olha para uma palavra, vou colocar aqui melhor. Eu sei que você olha para uma palavra como tênis, você olha para uma palavra como ônibus e sabe de algumas informações acerca dela. Eu sei que ao olhar para a palavra tênis, você sabe dizer para mim uma coisa. Tênis é um substantivo da língua portuguesa. E eu sei que você sabe dizer para mim que tênis é uma palavra que é masculina. Tudo bem? Eu sei que você olhando para a palavra ônibus, você sabe me dizer uma coisa, que ônibus é um substantivo da língua portuguesa. E você sabe dizer mais, que ônibus é um substantivo que é masculino. Mas espera aí, professor, ônibus é uma palavra que é singular ou é plural? Tênis é uma palavra que é singular ou plural? Tudo vai depender, olha de quem de novo? Do artigo. O ou os. Tudo vai depender do artigo. O ou os. É o artigo agora, gente, que vai falar para mim o seguinte, que essa palavra, ela pode ser tanto singular, bem como essa palavra pode ser plural. Essa palavra pode ser singular, assim como ela pode ser plural. E quem vai me dizer se eu estou fazendo referência a um ou mais de um é só e somente só o artigo. É o artigo quem está me falando o seguinte, ó, é só um tênis. É o artigo quem está me falando mais de um tênis. É o artigo quem está me falando é só um ônibus. É o artigo que está me falando que é mais de um ônibus. Tudo bem? De maneira semelhante, meus amigos, eu tenho uma palavra para ser analisada, que é a palavra óculos. Óculos. Óculos, pessoal, é um substantivo da língua portuguesa também. É um substantivo da língua portuguesa. Óculos, não há dúvidas de que é um substantivo que é masculino. E óculos, pessoal, é uma palavra que é só plural. Não é o óculos, e sim os óculos. E quem me diz que é os óculos? De novo, observe comigo, o artigo. Então agora você acabou de reconhecer comigo, gente, a importância do artigo para um substantivo de língua portuguesa. Você acabou de reconhecer comigo a importância de um artigo, porque é por meio do artigo que eu vou saber que a palavra é substantivo. E muitas das vezes é por meio do artigo que eu sei se é masculino, se é feminino, se é singular ou plural. Por isso que é uma classe fechada da língua portuguesa. Olha como é que a gramática é perfeita. A gramática faz o seguinte, ó, você pode criar o substantivo que você quiser. Crie o substantivo que você quiser. Mas, para que você diga que a palavra é um substantivo, você vai usar os artigos que a língua determinar. O a,
os, as para os definidos, uns, uma, umas, os indefinidos. Tudo bem? Além disso, meus amigos, cabe lembrar que o artigo, ele também pode ter na língua portuguesa, papel semântico. Papel semântico. Papel semântico. Por que papel semântico, professor? A ausência de um artigo pode me dar um sentido mais genérico. A presença de um artigo pode me dar um sentido mais específico. O artigo carrega também essa responsabilidade, ele também carrega este papel. Sentido mais genérico, sentido mais específico, mais restrito. Por exemplo, se eu falo para você assim, ó, crianças são levadas. Ou se eu digo, as crianças são levadas. Perceba que a ausência do artigo, sentido genérico. Presença do artigo, sentido específico. Quero te mostrar isso em uma questão. Vê comigo aqui, por favor, na tela. Esta questão que está bem aqui, ó. Fala o seguinte. Considerando o emprego do artigo destacado em toda a via tem a extensão de 42,38 km, é correto concluir que o sentido de toda a via... Gente, olha só o que ele coloca para você. Vamos ler o texto. O projeto do metrô DF é composto por 29 estações, das quais 24 estão em funcionamento. Com uma frota de 32 trens, transporta em média 140 mil passageiros por dia. Toda a via tem a extensão de 42,38 km e liga a região administrativa de Brasília, as de Ceilândia e Samambaia, passando pela Asa Sul, Setor Policial Sul, Estrada Parque Indústria Abastecimento Aépia, Guará, Parkway, Águas Claras e Taguatinga. Gente, perceba para mim o seguinte, que esse todavia está mostrando para você o seguinte, que é toda a via do metrô. Ou seja, perceba comigo que ele está falando de uma via específica, meus amigos. Não é de uma via qualquer. É da via, veja comigo, olha só, aqui ó, do metrô. Ela foi especificada anteriormente. Agora compare comigo. Se eu digo para você assim, ó, toda via é asfaltada, tem o mesmo sentido de toda a via é asfaltada? Claro que não. Quando eu digo toda via é asfaltada, eu quero dizer que qualquer via é asfaltada. Agora, quando eu digo toda a via é asfaltada, fala-se em uma via específica. Ou seja, perceba que a presença ou a ausência do artigo também pode trazer ao texto um valor semântico, mais específico com o artigo, mais genérico sem artigo. Só que, claro, meus amigos, isso tudo depende do texto. Eu não posso pegar só um trecho isolado para analisar isso. Perceba que aqui eu empreguei toda a via, porque o próprio texto já determinava para mim uma coisa. Estamos a falar do metrô, tudo bem? Por isso, eu tive a necessidade de empregar um sentido mais específico. Vamos ver as propostas. Fala o seguinte, equivale a toda via sem o artigo. Errado. Letra B, corresponde à via inteira. Quando ele fala, pessoal, que toda a via tem a extensão de 42,38 km, ele não quer falar que a via inteira tem a extensão de 42,38 km, a via inteira do metrô? Ou seja, a letra B é a alternativa correta. A letra C é o oposto de a via inteira. Errado, é justamente o contrário. Equivale a qualquer via só se estivesse sem o artigo. E corresponde a uma via qualquer, também é errado só se estivesse sem o artigo. Ratificando, portanto, a presença do artigo, o papel do artigo e a importância do artigo neste contexto. Tudo bem, meus amigos? Dessa maneira, então, eu encerro com vocês essa primeira parte de morfologia, em que falamos como é que opera a morfologia e estamos falando da área dos nomes. Tudo bem? Nós vamos continuar isso no próximo bloco. Até daqui a pouco.